Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar aí continuidade à nossa matéria e a gente vai falar hoje sobre o Taylorismo e o Fordismo, as novas formas nos modelos de produção. Então vamos lá, o que é importante a gente falar? Após a segunda revolução industrial, lembra das mudanças que houveram no sistema de produção? Então a gente teve a primeira, com aí a descoberta do carvão, as máquinas a vapor, depois a descoberta aí do petróleo, né, com o maquinário. A partir dali para frente, todas as formas de produzir elas mudaram, elas ficaram diferentes e elas tiveram um avanço muito rápido na sua forma de se produzir. O que vai acontecer? As fábricas agora elas tinham dinâmicas distintas umas das outras e um processo muito rápido na sua produção, como eu falei antes. E aí a gente vai ter um cara que vai ser chamado, né, de Frederick Taylor. Taylor ele vai chegar e ele vai olhar agora a fábrica e ele vai ver o seguinte: todas as pessoas faziam a mesma coisa, todas as pessoas elas participavam dos mesmos processos de forma aleatória. Por exemplo, o mesmo cara que apertava um parafuso era o cara que levava a caixa até a esteira, levava a caixa até lá no portão. Ele pegava a caixa, apertava o parafuso, apertava o interruptor e fazia várias coisas ao mesmo tempo. Frederick Taylor ele vai chegar e ele vai colocar agora um modelo de organização do espaço. Ele vai colocar agora uma hierarquização da produção. O que isso quer dizer? As coisas precisavam estar de forma organizada e setorizada. A partir desse momento, Taylor agora vai chegar e vai colocar dentro dos seus preceitos de que esse trabalhador ele não precisava conhecer e dominar todo o processo de construção da produção. O que isso quer dizer? Ele vai ver o seguinte: cada trabalhador precisava exercer de forma rápida e eficaz apenas uma função, apenas uma atividade dentro daquele sistema produtivo. Então o que é marcante para você, principalmente quando a gente fala de vestibular, que aparece muito para a gente? Quais são as principais marcas do Taylorismo? Ele vai colocar a hierarquização do trabalho e vai colocar essa figura do gerente. O gerente vai ser aquele cara que ele sim vai conhecer todos os processos produtivos, ou seja, ele vai deter o poder para conhecer todas as etapas de produção, e esse trabalhador não, ele vai apenas fazer o que é designado a ele de uma forma direta. E aí, o que Taylor vai fazer? Além de colocar as formas hierárquicas, o gerente e o trabalhador, ele vai ter um método agora de aceleração da produção, colocando tempo para ser o grande ator dessa área. A gente vai perceber de que eram oferecidos 30 cents de dólar por uma aceleração de produção. Quanto mais coisa esse trabalhador fizesse em menos tempo, ele receberia aí algum tipo de gratificação, levando aí o que a gente conhece pela cronometria. Então fazer muito mais em menos tempo, com essa figura do gerente ali: olha, vamos lá, vamos fazer, vamos aqui, vamos acelerar, vamos lá, eu quero ver você mais produção, produz. E ele vai ser esse cara que vai racionalizar a estrutura produtiva. Qual é o lado positivo? A organização é importante? É. Produzir muito em pouco tempo é importante? Claro, também é. Um ponto negativo que a gente vai ter dentro dessa característica vai ser a desumanização do processo. Então ele vai dizer o seguinte, que dentro dessa divisão, Taylor vai defender que existem as pessoas que precisam pensar a produção e pessoas que precisam executar a produção. Quando ele fala isso, ele coloca as pessoas em nichos diferentes. Então ele está dizendo que existem pessoas que precisam conhecer, saber, ter o conhecimento e a técnica, e outros que precisam simplesmente executar sendo a mão de obra. E aí o lado desumano é que não há uma compreensão, uma abertura para o crescimento, desenvolvimento, tanto social quanto profissional desse trabalhador na fábrica. Basicamente é isso que a gente precisa saber dentro do sistema taylorista. Beleza? Vamos continuar aqui. Mais para frente a gente vai ter aí o método de Ford, né? Henry Ford, esse cara muito famoso, que ele vai agora adaptar o sistema já colocado pelo Taylor e vai colocar isso na sua fábrica. Vamos lembrar o seguinte, gente: o Fordismo ele vai muito além de um modelo de produção. O Fordismo passa a ser um modelo de consumo. Vamos por parte?
Fordismo, né? Henry Ford vai colocar agora um sistema muito prática, muito incisiva da sua forma de produção, que é a esteira rolante. Presta atenção. Essas são as marcas do Fordismo. Eu tenho a esteira, eu não preciso mais ir até a peça para poder fazer. Eu não preciso ir até o produto vem até mim. O produto vem até o trabalhador. A peça vem até ele. Então, uma das formas marcantes do Fordismo é a esteira. Eu otimizo a minha produção. E aí agora o meu trabalhador ele não fica circulando mais pela fábrica. Ele tem um lugar fixo. Então o trabalhador fica fixado em um lugar e o que ele deve fazer vem chegando até ele. Esse nome vai ser chamado de alienação da produção. Ele não sabe o que está sendo executado do outro lado da esteira, né? Ele fica focado simplesmente na função que ele deve ser feita para poder executar melhor a sua tarefa. Uma das formas que ele vai colocar vai ser que aí a partir de 1914 Ford ele vai colocar de uma forma muito mais acentuada a inovação tecnológica. As fábricas vão ficar cada vez mais automatizadas, precisando cada vez mais de técnicas e de tecnologia para produzir. As marcas de Ford vai ser o Ford T, que é esse carrozinho que está aparecendo aqui para a gente na imagem, que vai ser essa imagem desse carro amplamente produzido, que vai ser a produção em massa, ao ponto de que esse carro aí ficou valendo cerca de $290 nos Estados Unidos, ou seja, para que as pessoas começassem a comprar cada vez mais, cada vez de uma forma acelerada, formando aí dentro desse modelo produtivo uma linha de montagem bem acelerada, beleza? Então eu coloquei aqui para vocês agora quais são as diferenças entre o modelo taylorista e o modelo fordista. As bases, as premissas do taylorismo vão ser a divisão do trabalho, ou seja, eu organizo, setorizo tudo. Eu tenho a preocupação com os excessos. Eu tenho que fazer algo que me otimize, que eu não perca nem tempo, nem perca matéria-prima, nem perca dinheiro. E eu tenho as linhas de montagem. Eu separo as pessoas em qual grau ou qual estação elas devem trabalhar. Uma outra situação que a gente tem vai ser agora, sobre essa influência, a gente vai ter o Fordismo, atravessando agora com uma criação da esteira, ou seja, os produtos vêm até mim, a produção em massa, uma produção gigante, colocando altos estoques, volumes do que foi produzido, e a queda de preço, ou seja, quanto maior eu produzo, quanto mais coisa eu tenho, esse preço diminui por conta da demanda que eu tenho para poder adquirir. Por fim, as principais marcas dos dois modelos, como eu falei antes. Modelo taylorista é a separação do trabalho, né, as tarefas e a hierarquização. O Fordismo, a produção e consumo em massa. Essas são as principais marcas que caem para a gente no vestibular, perguntando se você conhece ou diferenciar um e outro. A racionalização da produção, algo centrado, algo focado, específico dentro do taylorismo. E a extrema especialização do trabalho vai ser agora no modelo fordista. O controle do tempo, eu preciso fazer as coisas num tempo muito curto, vai ser uma das marcas do taylorismo. Já na marca do Fordismo, vai ser a rígida padronização da produção. Então eu coloco tudo muito bem setorizado. Sistema taylorista, o estabelecimento de níveis mínimos de produtividade, ou seja, ele precisa saber o mínimo para poder executar aquela função. Já no Fordismo eu tenho uma linha de montagem toda ela estruturada. Beleza, pessoal? Essas são as principais marcas que caem para a gente do modelo taylorista e do modelo fordista. E vamos lá. O ciclo vicioso da crise de 29. O que vai ser a crise de 29, pessoal? Deixa eu mudar para esse aqui. São aí um mapa geral aí para a gente. O que vai acontecer? Com esse modelo de produção tão acelerado, as pessoas começaram a produzir cada vez mais e a classe média começou a se elevar de uma forma muito acentuada nos Estados Unidos. De uma forma de que o padrão de consumo já estava tão estagnado, ou seja, todo mundo já estava tão num padrão social, socioeconômico tão estabilizado, que o excesso de capital, ou seja, a sobra, o excedente de dinheiro que essa nova classe social tinha, eles começaram a investir agora em mercado externo, começaram a investir agora em bolsas, em ações no mercado econômico financeiro. E aí, a partir desse momento, quais são o grande problema quando eu tenho o desaceleramento do modelo fordista, ou seja, quando eu começo agora a ter essa queda da produção, eu começo a ter aqui agora algumas consequências que aparecem aqui pra gente, ó. Eu tenho a falência dos bancos, ou seja, se essas pessoas não têm mais os seus investimentos nas bolsas de valores e esses rendimentos começam a cair,
eu perco o meu poder de compra. Eu perco o meu poder de alimentar a economia por meio do consumo. E aí, obviamente, eu entro numa linha de desemprego. Eu não tenho mais como manter funcionário, não tenho mais como manter uma linha de produção e eu acabo entrando num processo de demissão em massa. Se o aumento do nacionalismo, né, vai ser uma das grandes marcas do poder, principalmente americano, né, sobre todas as coisas, principalmente no mercado econômico, frente aos reflexos que tinha com a própria Europa, tentando também se recuperar economicamente devido à queda dos seus produtos americanos, principalmente depois da guerra. Tem uma alta produtividade que vai gerar uma dependência mundial dos Estados Unidos. Então, obviamente, se eu tenho um mundo dependendo da produção dos Estados Unidos e esse país reduz a sua produção, isso gera um problema de cadeia em massa. E aí, por exemplo, os reflexos que eu tenho no Brasil, eu tive a redução do consumo do café, porque se os Estados Unidos agora está passando por um processo de crise, eu não vou mais comprar um produto importado para manter um luxo, então isso passa a ser supérfluo. Eu deixo de comprar esse produto porque agora eu não posso mais, eu tenho um poder de compra muito pequeno. Eu tenho a redução, né, no caso da Revolução de 30, que vai ser da era de Vargas, quando a gente tem um processo de mudança da industrialização do Brasil, saindo desse modelo agroexportador e vendo a necessidade de se implementar mais indústrias no Brasil. Os reflexos principais nos Estados Unidos, eu tenho depois o aumento dos empregos na indústria, o aumento do consumo interno e o American Dream. Gente, para reorganizar esse caos econômico nos Estados Unidos, a gente vai ter aí, né, o New Deal, que vai ser esse dia de medidas drásticas para poder reavivar a economia e salvar os Estados Unidos desse caos econômico, que vai ser um processo demorado, com medidas muito diretas, muito incisivas, redução do imposto, aumento de obras públicas para poder, se eu faço grandes obras, eu aumento o emprego, se eu aumento o emprego, essas pessoas têm o poder de compra, se elas têm o poder de compra, elas podem movimentar a economia e assim eu não tenho um colapso geral por causa do liberalismo econômico. Eu não posso mais deixar em que o mercado se autorregule sem ter o Estado sendo o interventor desse processo. E aqui um ciclo vicioso que eu coloquei para vocês sobre o que acontecia. Se eu tenho a falência dos bancos, eu tenho o fim do crédito, ou seja, não libero mais dinheiro. Se eu não libero mais dinheiro, eu entro no processo de falência das empresas. Se essa empresa entra em processo de falência, eu entro num sistema, obviamente, direto de desemprego. O que vai acontecer com esse desemprego? Se eu tenho desemprego, diminuo o consumo. Se eu diminuo o consumo, eu diminuo a procura, obviamente, desses produtos. Se eu diminuo a procura, eu entro no processo de falência da empresa. Então é um ciclo vicioso, um caos total. E aí a gente vai ter essa marca muito forte da crise de 1929 nos Estados Unidos, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York nos Estados Unidos, né, de uma forma simbólica assim representada, por esse caos por todo o mundo. Tá bom? Pessoal, a gente para por aqui, foi o nosso capítulo 4, e aí a gente continua daqui para frente nos nossos próximos assuntos. Tá bom? Bora estudar, vamos lá, você consegue, você pode. Tamo junto, um abraço.